Fala galera, eu sou o Maier. Eu sou o Michael. E hoje a gente vai falar sobre criatividade. Foi um assunto que a gente começou a abordar no vídeo anterior, a gente não quis aprofundar muito e vamos agora sim falar um pouco mais sobre isso. Tem uma pergunta, né, Michael, que eu acho que todo criativo, todo designer não cansa de ouvir, que é de onde você tira as suas ideias. Exatamente. Segundo o autor americano Austin Kleon, ele fala que um artista sincero responderia: eu roubo. Meu Deus, essa resposta aí é polêmica. Há 220 anos, Lavoisier também já dizia, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E tempo depois, Chacrin adaptou: na TV nada se cria, tudo se copia. E trazendo mais para o nosso contexto, para os tempos mais atuais e dentro da arte, né? O Picasso também disse: arte é um furto. Em 2012, então, que Austin Kleon, esse escritor e artista gráfico americano, escreveu o best-seller Roube como um Artista. Isso é bem delicado, mas calma aí, a gente vai explicar muito bem esses conceitos aí que ele trouxe para o livro. Mas antes da gente entrar de fato no assunto, a gente gostaria de agradecer, né, o retorno que a gente teve do vídeo anterior. Muito nas bom. redes sociais, realmente teve alguns compartilhamentos, algumas perguntas, o pessoal agradecendo, elogiando. Ainda é uma sementinha que está sendo plantada, mas a gente já ficou satisfeito com o resultado. E a gente, né, vai pedir mais uma vez. Curte aí, dá o like, compartilha, marque os amigos. Comentários. Isso aí, marque os designs colegas, que a gente precisa desse feedback aí para a gente continuar seguindo com a nossa ideia. Isso mesmo. Então, esse nome é um pouco polêmico, né? Mas o autor ele aborda isso de uma forma bem interessante, que se você, né, realmente ler o livro e acompanhar o pensamento dele, você vai entender o porquê desse trocadilho que ele faz, né? E a gente vai trazer isso para cá, né? Vamos explicar esses pontos principais para a gente desmistificar isso e fazer você pensar também como ele pensa, que a gente acha que é bem interessante o posicionamento que ele traz. Assim como no primeiro vídeo, Maia, você trouxe um livro que foi importante para você, esse livro, quando eu li, ele também marcou uma parte da minha carreira, sabe? Ele traz, como você falou, né, alguns conceitos que são práticos, são simples, se a gente olhar assim, mas quando você analisa da maneira como ele colocou e tenta entender esse roubo de outra forma, isso é transformador. Legal. E assim como o título, né, é polêmico e é bom, né, Roube como Artista, o subtítulo dele também é muito bom, que é 10 dicas para a criatividade. Legal, e é sobre isso que a gente vai falar, né, mais especificamente nesse vídeo. Ô Michael, e esse é um assunto que todo mundo que é da área, né, acaba passando por uma situação engraçada no dia a dia, né? Que todo mundo pede para você fazer alguma coisa, seja fazer um desenho, coloca na gente uma certa responsabilidade na hora de resolver alguma coisa, pelo fato de achar que a gente tem que ter criatividade a todo momento. A partir do momento que você entrou para essa área de design, comunicação, né, de maneira geral, você é considerado um criativo pelos outros. Às vezes você é realmente criativo. E isso é uma cobrança muito grande, né? Você acaba fazendo um monte de coisa porque as pessoas pedem para você fazer: você é super criativo, faz isso aí pra gente. Resolve aí pra gente. É isso mesmo, a gente sempre passa por essa situação, né? E o legal desse vídeo é que a gente preparou um exercício prático, super simples, mas bem interessante, onde a gente vai estimular as pessoas aí a realmente ter que colocar a criatividade em prática, né? E Michael, quer dizer então que ser criativo é só copiar os outros? Definitivamente não. E é justamente o contrário que o autor explica no livro. Esse título, é lógico que ele tinha que ser criativo, né? Um livro fala sobre criatividade, ele tinha que ser criativo ao ponto chamar nossa atenção, de chamar a atenção. E foi isso que aconteceu, né? Ele escreveu diversos outros livros depois disso, dessa mesma maneira. E o princípio básico desse título é aquela afirmação que nada é original, né? Como aquelas frases que nós falamos no início. A ideia parte daí. O conceito que ele trabalha, né, que se você estiver livre desse fardo de ter que buscar a originalidade, né, assim, a criação do zero, completamente do zero, toda vez, isso já é um alívio. Pode ser um bloqueio. Pode ser um bloqueio, exatamente. De você ter que tentar tirar aquilo do nada, né? E é o que geralmente acontece, né? Quando você tenta buscar aquilo do zero, sem nem buscar uma referência antes, você naturalmente vai ficar bloqueado. A ideia dele é que a sua nova criação, ela é um mashup, né? Ele usa esse termo. Mashup é o remix. Um mashup é aquilo que você mistura, né? O remix da música é justamente isso. Quando você pega partes, você junta e cria algo novo. Um exemplo bem legal disso é na genética, né? Você tem um pai e uma mãe e você é uma mistura desses dois. Então, você é algo novo que saiu daquelas duas misturas.
É um conceito simples, né? Sim. Embora pareça simples, mas para a criação ele funciona da mesma maneira. Né? Então, o nada original, ele vem para reforçar esse roube como artista, porque não vão saber por que é importante roubar como esse artista. Legal. Vocês estão percebendo que o papo hoje está meio filosófico, né? Tá, mas vamos seguir a ideia do vídeo. Você comentou um negócio interessante, a questão das referências, né? De você realmente não partir do zero. E ele aborda um negócio interessante também, que bate muito com o que eu penso também, que é a questão de que todo artista tem que ser, ou precisa ser um colecionador, né? E não um acumulador. Existe uma diferença, né, entre esses dois termos. E ele deixa bem claro que acumuladores colecionam indiscriminadamente, né? Sai juntando de tudo e às vezes não consegue aplicar aquilo ali na prática. Ao contrário do artista, que o artista ele realmente é seletivo. Ele consegue juntar ali só coisas que realmente ele enxerga que vai ser útil em algum momento da vida, né? Então ele deixa bem claro que eles colecionam coisas que realmente amam, né? E eu acho que isso para o designer também é muito interessante, né? E aí faz a gente até lembrar lá nessa época da formação a questão do quanto que é importante as referências, né? A busca por referências visuais. Eu lembro muito disso, né? Os nossos professores. Abraço para todos vocês aí que comentaram. Fizeram os comentários, pra gente foi muito legal ter esse retorno de vocês também. Era muito, assim, toda hora, né? Busca referências, cadê a pasta de referências? E na nossa época era a pasta mesmo, você tinha que ficar... não tinha um Pinterest que você tem hoje, tinha uma ferramenta digital que é bom para você fazer isso, mas a gente era incentivado a ter a caixa, né, a pasta mesmo física, de ter essa referência. Só que aí era a mesma coisa, né? Isso era até mais fácil, acho que, da gente perceber na época, porque você tinha um limite físico ali. Então, se você começasse só a acumular, uma hora aquilo ia transbordar e você ia se perder no meio de tanta referência. Então, por isso que é mais importante você colecionar, separar aquilo que realmente vale a pena, do que acumular. Só um exemplo aí, a gente estava preparando esse roteiro, que eu até comentei com o Michael ali antes de gravar, porque como que eu nunca tinha lido, às vezes, né, nunca realmente tinha lido especificamente sobre um conceito desse, e eu falei, nossa, como que isso... Sem eu perceber, eu me encaixo nesse conceito, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de pouquíssimas coisas, né? E eu acho que é um pouco disso, sim, né? Tem bandas que eu gosto, aí quem me conhece sabe que eu vou até a fundo, gosto mesmo de coração daquilo ali, mas são pouquíssimas. Os hobbies também pessoais são poucos, mas com muita intensidade. Acabou que eu trouxe isso um pouco pro design também, né? A gente gosta de um estilo e tende também a querer aplicar ele sempre. Aí também a gente tem que fazer um exercício de não deixar o nosso gosto pessoal prevalecer sempre nos projetos, né? Mas é um pouco disso aí, eu achei bem interessante. Salva essa. Salva essa. Uma coisa que ele fala, para você não virar um acumulador, você virar um colecionador, é imprescindível que você estude, né? Isso aí não tem como. E você estudar as suas referências é a melhor maneira de você conseguir realmente colecionar o melhor daquela pessoa. Fantástico, você tem que conhecer, né? E ele usa até a expressão, né? Escolarize-se. Né? Segundo o autor, né? A escola é uma coisa, a educação é outra. Nem sempre as duas necessariamente tem que andar juntas. Né? Você pode estudar, você tem que constantemente buscar o estudo sem necessariamente às vezes estar na escola. Né? Às vezes você já formou, você já fez a sua faculdade, alguma outra especialização, mas independente disso você tem que continuar estudando, seja o assunto que você gosta, né? Se é um artista que você gosta, é estudar aquele cara. Se educar, né, para aquilo. Se educar, exatamente. Isso é um ponto também bastante interessante. Legal. E a questão das referências, ela entra aí de novo, né? A dica que a gente dá é que realmente você tenha esse baú, essa caixa, essa pasta das referências. O autor chama essa pasta de pasta dos furtos. Isso. Mas isso é um pouco meio pesado, assim, porque a gente não pode deixar entender que as pessoas realmente têm que copiar a fundo ali algumas coisas, né? Mas tirar isso como referência é muito interessante. Então essa dica que a gente dá, seja, né, meios analógicos ou meios digitais, não importa a forma, tem ali um caderno, tenha uma pasta no seu computador, seja o Pinterest, né? Salve ali as coisas que realmente você gosta, mas de uma forma selecionada. Não adianta sair guardando tudo. A gente, inclusive, vive isso um pouco aqui na prática. Às vezes a gente, né, praticando ali, indo executar algum projeto, a gente vai buscar referências e se você não se policiar, você passa o dia inteiro, você vai parar longe, começa até já sair ali risco, do assunto que você realmente precisa. E você tem que focar. Então a gente dá essa dica, mas que você faça isso de uma maneira mais focada, né? Isso que você falou, Maia, é muito importante, principalmente para quem está começando. Né? Essa necessidade que você tem de começar a buscar e fazer essa pesquisa, às vezes você pode se perder ali naquele momento.
E ele tem, aí já entra até no segundo capítulo, que é não espere até saber quem você é para começar. Isso é legal porque às vezes as pessoas, elas, nessa ânsia de querer ser criativo, né, de ter obrigação, pô, eu entrei num curso de design ou de comunicação e eu tenho que ser criativo. Às vezes ela espera tanto esse momento chegar, de ela ter que ser criativa, de ter aquele projeto super original, e ela acaba se perdendo. Isso é ruim porque você acaba tendo uma cobrança muito grande, né? E pode acabar também se frustrando na maioria das vezes. Não é uma chave que vai ser ligada, né, de uma hora para outra, é uma coisa que tem que ser trabalhada. E aí o fato dele começar com isso, sempre querer fazer algo criativo e original, ele se perde, e para isso o autor dá uma outra sugestão que também, embora quando a gente fale parece polêmica, mas é muito simples. Ele fala que você tem que começar copiando. Esse é o grande problema, né? Mas eu entendi o ponto de vista dele, a gente vai explicar. Para o nosso ponto de vista de copiar, é sempre algo ruim, né? É sempre você, depois de pronto, você vai copiar e você vai falar que você fez aquilo. Mas é justamente o contrário, né? Um exemplo prático que você pensa aí que poderia... Eu até separei aqui, a gente percebe isso desde a infância, né? A gente não nasce sabendo escrever, por exemplo, a gente, né, aprende o alfabeto ali repetindo realmente a escrita das letras, né? Os mais antigos aí, a gente tinha um caderno de caligrafia, né? Não sei se isso existe ainda, e a gente realmente copiava as letras, né? Eu lembro que tinha a letra de forma, tinha que repetir, depois tinha as cursivas e tinha que repetir. Um exemplo, os músicos, né? Quem vai aprender um instrumento, você não começa criando uma música, você começa tocando músicas que já existem, né? Então, você pega ali, né, e aí vai. Pintores, artistas, a mesma coisa, você já não desenvolve uma técnica já na sua primeira pintura, a não ser os grandes gênios, né? Mas você começa repetindo, né, recriando uma obra, recriando uma técnica, até para você realmente aprender sobre aquela técnica. O próprio desenho de observação, né? A gente teve disciplina na faculdade e é isso. Você tem um objeto, você tem que copiar aquele objeto, né? A maneira de você depois conseguir fazer algo novo é você primeiro aprendendo a fazer essa cópia. Aí é muito importante a gente diferenciar, né? Isso é para a prática e não para plágio. Isso. Né? A cópia, ela vai te dar essa prática que você vai começar a entender, isso seja tanto no desenho quanto na própria criação, né? Em qualquer outra área do design. Mas não é o plágio. O plágio vai ter a diferença dele e as consequências. Né? Ele colocou uma citação do escritor americano Wilson Mizner, que eu acho que resume muito bem isso aí. Que ele fala que se você copia só de um autor, é um plágio, né? Mas se você copia de muitos, é pesquisa. Então é mais ou menos por aí. Agora a gente também tem que saber, né, disso tudo aí, fazer algo novo, né? E aí a gente fala de não roubar o estilo, né? Mas é se inspirar no estilo do outro, é se inspirar no traço do outro, tentar imaginar o que aquela pessoa pensava para fazer aquilo. Entender o pensamento do autor, do artista. Ele ainda brinca, faz uma referência com os heróis, né? Você não quer parecer o seu herói, né? Você quer enxergar como eles. E eu acho que o pensamento é por aí. Tem um exemplo prático disso que eu acho que casa muito bem com o livro, foi até no mesmo período em que esse livro estourou. Não sei se todos conhecem, mas tem o projeto, o próximo Rembrandt, né? Rembrandt, o pintor holandês famoso do século XVII. Eles fizeram um projeto que a gente pode até deixar o link aqui depois, para vocês poderem ver o vídeo do projeto. A gente tem na história, né, da computação diversas vezes em que o computador tentou reproduzir uma obra de arte. Mas nesse projeto especificamente, se não me engano foi uma junção da Microsoft com um banco holandês, eles fizeram, a proposta era de conseguir criar um novo Rembrandt, como se o Rembrandt existisse hoje, como seria uma pintura dele. Então o que eles fizeram? Eles criaram lá o software, né, o robozinho lá que ia conseguir criar esse novo quadro do Rembrandt. Eles ficaram durante 1 ano e meio analisando, o software ficou analisando todas as pinturas que eles tinham do Rembrandt, mais de 300 pinturas. E ele não só estudou a pincelada, como que a luz ia se comportar no quadro, mas ele pensou também como que o Rembrandt escolheria, por exemplo, o artista que ele ia, ou o modelo que ele iria pintar. Os quadros do Rembrandt eram bem específicos, né? Tinha muito retrato, ele viveu numa época que era muito rica da Europa, então ele pintava muitos nobres da época. E aí ele o computador começou a pensar quem seria essa pessoa, né? Então, qual seria a distância do olho dele, qual seria a pele, se ele teria barba, se não teria, qual a roupa que ele usaria. Então, o que o computador fez foi exatamente isso. Ele pensou como Rembrandt. Ele escolheu todas as decisões, ele teve todas as decisões que o Rembrandt faria se ele tivesse que realmente pintar aquele quadro.
O resultado é impressionante. Fernando, bota aí na tela aí os 2 quadros para a gente poder ver. Um quadro original do Rembrandt e esse quadro novo. E é impressionante, realmente, como que ele conseguiu captar tão bem, porque ele não só reproduziu uma tela que já havia sido feita, ele conseguiu pensar como o Rembrandt pensaria. Mas as características são bem próximas, assim, sim, né? Sim, Você vê que os tons aí são os mesmos, a questão da luz e da sombra. Tem o detalhe do chapéu aí, que eu achei bem interessante, que a maioria dos quadros dele, ele usa algum tipo de ornamento na cabeça e o robô percebeu isso e copiou, é bem interessante. A gente vai deixar o link aqui para um vídeo que explica bem esse projeto, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Só procurar, vocês vão achar aí o projeto, o site original do projeto. Agora, trazendo isso para o nosso meio, né, o Maico, é interessante a pessoa entender esse pensamento aí do autor, mas também eu penso que bate o que ele falou aqui, que é da pessoa realmente, a partir dessa busca, dessa referência, desse aprofundamento do que ele gosta, ele desenvolver o seu próprio estilo, né? Esse é o momento de virada, eu acho, que a partir do momento que você absorve tudo aquilo ali, consegue entender, aí sim você está mais maduro para dar um passo e criar o seu. Mas como é que eu posso fazer isso, né? Por onde que a gente começa, né? E o autor deixa essa dica aqui, que é para você realmente começar a fazer aquilo que você gosta e que você quer ver, né? Ele deixa muito claro, escreva o livro que você quer ler, desenhe a arte que você quer ver, comece o negócio que você quer gerir, toque a música que você quer ouvir. Então, assim, você começa a realmente criar aquilo que vá te satisfazer de alguma forma, né? Isso é bem interessante. E, né, escreva os livros, crie os produtos que você quer usar. Isso a gente vê muito na nossa área, né? Tem pessoas que realmente gostam do handmade, de criar a própria camiseta, de criar os próprios instrumentos de trabalho, de personalizar a própria área. É um pouco disso, né? Você dá o toque, o seu toque pessoal a partir de um universo de referências, mas você criou o seu. Esse é o ponto. E é interessante porque já é o 4º capítulo que ele entra, né? Que é o use suas mãos. Isso daí a gente vê que é algo que é muito falado também para nós, que nós estamos aprendendo, né, a trabalhar com criação, e tem alguns conceitos que justificam isso. Uma cartunista americana, ela tem essa frase, a gente até separou aqui para demonstrar para vocês, que é muito bom. Em nossa era digital... Mostra pressa aqui. Em nossa era digital, não esqueça de usar suas digitais. Fantástico isso, né? As suas mãos são os dispositivos digitais originais. Então, quando você passa para o físico, né, para o papel, você vai ver como que isso vai ser libertador na maioria das vezes. E até o trocadilho aí ficou muito bom, né? E você também vai possivelmente lembrar, isso a gente tinha muito na época de faculdade, né? Assim, você ser incentivado a começar o seu processo de criação no papel. O computador, ele é ótimo, hoje ele é uma ferramenta incrível. Se a gente pegar a nossa área, né, há 20, 30, 40 anos atrás, tudo que a gente faz hoje no software, ele era feito de forma manual, demorava muito mais tempo. Mas hoje, até o fato dele ser tão facilitador, isso pode ser, às vezes, inibidor, né? Em vez de você conseguir usar ele só como uma ferramenta ali para poder finalizar um projeto, você vai acabar editando suas ideias iniciais antes delas realmente terem que ser editadas, né? Às vezes você precisa de extrapolar primeiro o seu processo criativo para conseguir chegar em um resultado que possa ser satisfatório, mas você começa já a podar antes, porque você já está ali, é muito fácil, né? O Ctrl Z é um botão muito simples, né? O Delete é mais simples ainda. Na mesma hora que ele te abre um leque de opções, ele também restringe muito por essa facilidade de voltar, de desfazer, de deletar. Exatamente. E assim, só uma outra dica que ele dá, que é muito legal, que quando você também consegue colocar isso na prática, é libertador também. É você conseguir criar, mesmo que você não crie tão facilmente, mas 2 estações, a estação analógica e a estação digital. Ele dá um exemplo até no livro de como é o local de trabalho dele, e ele consegue distribuir isso fisicamente, né? Então ele tem uma área onde ele tem um computador, que ele ali trata tudo do digital, mas ele tem a parte também do analógico, onde ele não tem nada digital, nem relógio digital ele deixa. Justamente para poder forçar ele naquele momento ali só ficar no analógico, de ter esse raciocínio analógico, para depois levar para o digital. Né? Fantástico. É um conceito que é muito simples, e quando você começa a colocar isso na sua prática também, ele pode te gerar aí possibilidades maiores de criatividade. A gente sabe que na prática, às vezes, é um pouco difícil, né? Pelos horários, prazos, né? O artista mais livre para criar, digamos assim, realmente ele talvez tenha um pouco mais de
de liberdade até artística, né, para experimentar e tudo mais. Dentro do design, se dentro de uma agência, a gente sabe que é um pouco mais complexo, mas é uma dica valiosa, né? Se você conseguir realmente ainda, nos dias de hoje, né, mesmo na correria, conseguir fazer essa separação, é muito interessante. Quanto mais contato com o manual, né, o resultado pode ser surpreendente. E até também, às vezes, você vai começar um projeto, você vai ter que começar rafiando, né? A gente sabe que esse é um processo inicial da criação. Depois das referências. Busca as referências exatamente, primeiro, depois começa a rafiar. Mas use um papel, né? Use ali o lápis, a caneta, o que for. Começa primeiro nesse analógico para depois você passar para o digital. Show. Só mais um detalhe nesse assunto aí, antes da gente mudar o tópico, que eu consegui perceber muito também na minha trajetória, foi o ponto de virada para você já partir para criar direto no computador. Enquanto eu tinha o bloqueio da ferramenta, quando a ferramenta era um limitador técnico, não conseguia fazer nada direto na ferramenta. Né? Realmente tinha que fazer manual para depois ir para a finalização. A partir do momento que você quebra a barreira da ferramenta, que aquilo ali passa a ser realmente intuitivo, como um exemplo, como dirigir. Né? Quem dirige bem já dirige, vai no instinto ali. Automatiza. Então, a partir do momento que o software está automatizado, os comandos, as ferramentas, a sua cabeça está na frente da máquina, eu acho que até facilita um pouco, mas demora. Essa chave demora um pouco a virar. Então, se você ainda tem esse bloqueio da ferramenta, realmente, eu acho que o conselho é ir fazendo as duas coisas. Sim. Né? Trabalha o analógico, depois leva lá para o digital, até essa ferramenta virar. Não quer dizer que isso é a solução, tá, gente? Que mesmo hoje a gente dominando o software, tem hora que realmente não vai. E a gente tem que voltar lá nas raízes, buscar as referências, fazer não sei quantos estudos, né? O que você desenha em 1 minuto na mão é muito mais do que 1 minuto no computador. 1 minuto na mão você faz ali, sei lá, 10 ideias de um traço. Vai fazer isso no computador, não dá, né? Então essa dica realmente é valiosa. Salva essa. E outro ponto importante, que eu acho bem interessante também, que ele cita aqui no livro, é a questão de seja legal, né? O mundo é uma cidade pequena. Então, o que ele está querendo dizer? Para você ficar perto, né, de um talento, daquele cara, daquele artista, enfim, de quem você admira, né? No mundo digital, hoje isso é muito mais fácil, né? Você pode seguir as pessoas, né? Realmente perceber tudo que ele está compartilhando e se influenciar por aquilo ali indiretamente. E esse é um ponto bem chave, né? E ele deixa uma fala aqui, uma citação, que é bem interessante também, que é: encontre a pessoa mais talentosa na sala, e se não for você, fique perto dela, saia com ela, tente ajudá-la. Então isso mesmo, muito aquilo que a gente está falando, né? Até você se tornar, né, uma referência, ou conquistar o estilo que você está almejando para você mesmo, é interessante você se espelhar em alguém. E, né, isso na prática a gente sabe que funciona. E na nossa área, às vezes, acontece o oposto, né? A pessoa ela gosta muito do trabalho de um cara, né, de um artista ou de um designer, e às vezes ela tende a não querer se aproximar do cara pensando que é intimidador, né? O cara está muito na minha frente, né? Sabe muito mais do que eu. E isso serve tanto para quem quer se aproximar dessa pessoa, quanto para a pessoa, né? Se ele é o talento, quando você tem essa possibilidade, né, de conseguir compartilhar, é uma maneira também de você conseguir passar o seu conhecimento e automaticamente ganhar mais conhecimento também. Sim, né? Eu acho que os dois ganham, né? Exatamente. E aí ele também reforça né, a ideia de você manter ali um arquivo, né, no seu pensamento ali, os aplausos, né? Não guardar mágoas, não guardar rejeições, mas guardar os elogios, guardar aquilo que realmente te faz ver que você está no caminho certo, né? Para você, né, ver, poxa, fiz um trabalho legal ali atrás, então se espelhe nisso sempre, para aquilo ali ser um incentivador para você. Deixe sempre por perto ali para você, né, levantar seu astral. A gente tem um pouco disso, né? Quem lida com criação, às vezes a gente se frustra muito por achar que a gente queria ter feito, né, aquele super projeto, aquela super ideia, mas não é sempre que essa super ideia vem. Mas ela pode ter vindo lá atrás e ela pode vir num projeto futuro. Então a gente tem que saber lidar com esses altos e baixos. E isso, né? ajuda muito justamente quando você está embaixo, né? Você possivelmente já passou por esse momento de bloqueio criativo, de ter dificuldade. Ele até cita no livro uma coisa também que é muito comum, que ele chama de síndrome do impostor.
Todo mundo já possivelmente passou por isso. Na verdade, tem até uma estatística que 70% das pessoas da área de criação já passaram pela síndrome do impostor. O que é isso? É aquele momento em que ou você vai iniciar um novo trabalho ou um novo projeto, você se sente uma fraude. Né? Você acha que você é uma fraude, que todo mundo vai descobrir que você não é criativo, nada, que você está ali O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E esse arquivo dos aplausos que ele fala é justamente para esse momento. Né? Você vai reconhecer que você não é um impostor, né? Você está passando por um momento ali em que por algum motivo foi detectado esse bloqueio criativo, e quando você passa a ler esses aplausos, isso pode te ajudar até a passar por isso, né? E Legal. ter uma visão diferente da maneira como você estava fazendo para poder criar. E é interessante que aí até uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com você, que realmente todo início de projeto é desafiador, né? Tem hora angustiante, que enquanto você não acha ali a linha, o fio que vai te conduzir, você acha que você está num mundo de problemas, né? Aquilo se torna o pior projeto do mundo. E na hora que você acha a linha, muda tudo. Começa a ser algo prazeroso, você começa a fazer aquilo ali, um baita projeto, e daqui a pouco você está felicíssimo de novo. E eu acho que isso é bem a angústia dos designers. Uma referência que a gente até dias atrás estava conversando é a mesma coisa da corrida. Né? Quando você vai correr 10 km, vai correr 5 km, os 2, 3 primeiros quilômetros é angustiante, o seu corpo falando para você parar. E o projeto é a mesma coisa, né? Sua mente tentando ali achar algo criativo e não consegue, mas depois quando você consegue achar aquela linha, né, aquele ritmo correto, aí pronto, aí deslancha. E aí a gente já deixa para o próximo capítulo, que é a questão de procrastinar, né? Isso. Então, ao mesmo tempo que ele fala seja legal, ele fala também seja chato. Né? Seja chato. E ser chato é fácil, né? Assim, porque o que o seja chato que ele usa? Se você não botar limite, você não vai conseguir sair do lugar. Né? Então, seja chato é você ficar atento para o seu ritmo de trabalho. A única maneira de você terminar um trabalho, que ele diz, é você ser chato. Está muito claro. A única maneira de terminar um trabalho, é você sendo chato com você mesmo, né? Se cobrando ali o tempo todo. Ele trata muito também da questão do emprego fixo e do emprego freelancer, né? Ele fala que o emprego fixo aí tem diversas desvantagens, né? Porque você tem aquela limitação do tempo de você chegar, de você sair, mas ao mesmo tempo, esse limite que você se coloca, ele é bom porque você vai ter que, naquele período de tempo, dar conta de fazer o projeto, né? As etapas corretas do projeto. Ele deixa claro, ele estabelece uma rotina, né? Ele determina o tempo, o horário de início, o horário de fim. Exatamente. É você conseguir ser chato a esse ponto, né? De você conseguir ter esse controle e de administrar isso de uma maneira correta. Verdade. Te força a manter um ritmo, né? Uma outra citação muito legal também, que aí vai estar relacionado muito com a criatividade, né? J.R. Duran, um fotógrafo famoso aí que é referência para nós, ele já disse, né? O princípio da criatividade é evitar a monotonia da vida. Ou seja, quando você começa justamente a encarar a vida de uma maneira monótona, né? Sem você ter essa cobrança de colocar aquilo de uma maneira prática, né? De trabalhar o seu tempo, de conseguir colocar o ritmo no seu trabalho, isso vai acabar com a sua criatividade, né? Você vai ter esse entrave aí, vai partir para o bloqueio criativo e automaticamente o seu trabalho não vai render. E um pouco do que a gente está falando da procrastinação, né? E aí fica uma dica, né? Se você realmente ali, né? Vamos exemplificar, tem um dia ali para executar uma peça X. Tá no começo do dia, isso acontece muito, né? A gente até lê umas piadas na internet. Eu acordo, faço um café, aí vou lá, olho as redes sociais, aí vou lá, vou para outro lugar, aí abre o projeto, aí começa a abrir o projeto, aí abre o projeto, volta para as redes sociais, fica procrastinando ali, aí quando vai dando, né, o meio do dia, o final do dia, você ainda não começou a fazer nada, e quando tá faltando realmente pouco tempo para o projeto, aí o negócio anda. Então eu vi que ele dá algumas dicas bem interessantes também, a gente vê outras pessoas falando, então saia da rotina ali dentro do próprio trabalho, né? A gente conversou aqui nos bastidores, que às vezes a gente tomando banho, vem super ideias, o Michael que gosta de fazer café, dizer que não, que ele está fazendo o café ali, que é um hobby, vem boas ideias. Exatamente. Né? Lavando a louça, a gente ouviu não sei quem falando que quando está lavando louça vem grandes ideias, então se você está procrastinando ali, vendo que você está perdendo tempo, para... Né, vai fazer alguma coisa ali paralela rápido, porque às vezes vai vir uma ideia, você vai voltar e seu trabalho vai fluir muito mais fácil, mais rápido. Né? Essa é uma dica interessante também. Não vale perder tempo, né, gente? Isso mesmo. E aí um outro conselho que ele dá aqui, que é um outro tópico, que é bem interessante e eu me encaixo perfeitamente nele, que ele diz o seguinte: criatividade é subtração.
Olha só quanto que isso é profundo, né? Enquanto você não limita, né, não filtra, né, esse universo todo que está ao seu redor, realmente você não vai conseguir sair do lugar, porque vão ser possibilidades infinitas, você vai se ver o tempo todo só buscando referência, navegando, procurando e a coisa não vai andar. Então você realmente tem que começar a filtrar, subtrair para você achar ali né, o fio condutor do projeto. Parece contraditório, né? No momento que a gente fica falando, você tem que buscar referência, tem que ampliar a sua visão. Mas com limite, uma hora você tem que filtrar. Ele afirma isso, né? Esse, inclusive, é o último capítulo do livro, e ele é bom porque ele consegue fazer esse resumo, né, muito bem explicado, que você só vai conseguir ter esse senso, né, crítico, de uma criatividade bem aguçada, quando você souber fazer a subtração. Filtrar mesmo, quando você conseguir selecionar aquilo que realmente vale a pena. Voltando mais uma vez na ideia do colecionador, né, e do acumulador, de você conseguir chegar naquilo que realmente vai servir para você usar no seu projeto. Tem duas frases que eu acho que realmente a gente tem que ler, que ele cita no livro, que são interessantíssimas. Nada é mais paralisante do que a ideia de possibilidades ilimitadas. Isso é fantástico, né? E a ideia de que você pode fazer qualquer coisa é apavorante. E tem uma citação do músico Jack White também que a gente acha assim, fantástica, que é um pouco disso tudo, né? Ele diz, dizer a si mesmo que tem todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo, todas as cores na paleta, qualquer coisa que quiser, isso só mata a criatividade, né? É um resumo aí. E a dica né, se você está com um bloqueio criativo, né, uma das maneiras de se quebrar isso, realmente, simplesmente é colocando algumas restrições. É o que a gente falou lá no início, quando a gente está com muita dúvida no início de um projeto, né? Você filtra, você se limita a algum estilo, a alguma ideia e vai nela que vai dar certo. Eu acho que mesmo. Um pouco disso aí. Né? O livro tem 10 capítulos, a gente abordou aqui a maior parte deles, né? A gente não entrou tudo, senão ia ficar muito longo também. Mas no final ele consegue suprimir a informação, né? Resumir de uma maneira muito prática com esse quadro aqui, que justifica até melhor, né, o que é o roubo que ele divulga aí. Então, é bem interessante essa questão do roubo, hein, gente? Isso. Assista o vídeo todo, entenda, porque é polêmico pelo título, mas né, a gente, eu acho que conseguiu desmistificar isso aí. São dois roubos, né? O bom roubo e o mau roubo. Isso. Leia, Maia, para nós. O bom roubo, né? As diferenças, né? Enquanto um honra, o outro degrada, né? Enquanto um estuda, vai mais a fundo, o outro só folheia, fica no superficial. Enquanto um rouba de vários, aquela questão da pesquisa, o outro rouba só de um e acaba realmente virando uma cópia. Enquanto um dá crédito, né, fala ali as fontes de pesquisa, o outro plageia e fica por isso mesmo achando que, né, tá fazendo a coisa certa. Um transforma, né, você junta várias ideias e cria algo novo, é transformador. O outro simplesmente imita. Um faz um remix, né, a gente deu exemplos bem interessantes disso, enquanto o outro ali extirpa. Então esse quadro é um fechamento disso tudo e são as dicas aí para a gente exercitar e colocar em prática a questão da criatividade. Se você tem interesse no livro, a gente acha que vale muito a pena você ler. É um livro muito fácil de ler, tem uma diagramação muito legal. Ele, tanto o autor quanto o artista gráfico, a diagramação foi toda feita por ele. É fácil você encontrar, a gente pode até deixar aqui embaixo o link, né? Quem tiver interesse de comprar. A capa dele é esse daqui, é Roube como Artista. Ele tem tanto o livro impresso quanto o e-book. O e-book, se não me engano, é até bem mais em conta, então vale a pena ler. Ele tem outros livros também bem interessantes. Uma das coisas que ele fala nesse livro é de você ter um diário de bordo, para você poder praticar a sua criatividade. Depois que ele lançou o Roube como Artista e fez muito sucesso, ele lançou o Roube como Artista, o Diário. Que é um livro só com atividades práticas para você praticar a atividade. Isso também é bem legal. Vamos deixar esse livro também. Legal. E de tudo isso, a gente vai entrar na atividade que a gente falou no início do vídeo, mas só para fazer um fechamento, para o designer, né, para quem trabalha na prática, ter as referências, né, buscar sempre referências, conseguir filtrar essa referência, né, não selecionadas, exatamente, seja um colecionador e não um acumulador. Partir para o rabisco, usar as mãos, ter essa prática de você conseguir usar isso no seu dia a dia, no seu projeto. Começar, entre aspas, copiando, refazendo, se inspirando em um estilo que você gosta até você achar o seu. Né? Ser legal, tá perto de talento,
infiltrar aí no meio de pessoas talentosas e, se você é a pessoa talentosa, né, saber partilhar esse seu conhecimento. Criar aquilo que você quer ver, que você quer ouvir, que você quer conviver, modificar o seu espaço, né, o seu meio. Ser chato, né, é uma parte que a gente tem que lidar com isso, você saber pontuar, que é impor limites, privar, por limites. Sair da procrastinação, você realmente tem que pautar o seu dia, né, o seu projeto ali, estabelecer prazos, né, seja como freelancer, seja dentro da própria agência, onde, né, a gente já tem uma rotina mais desenhada para o negócio acontecer, mas é se policiar para manter isso. E saber que a criatividade também é subtração, né, que é o resumo aí que ele consegue exprimir muito bem. E o principal de tudo é educar-se. Manter isso, né, em um ritmo constante na sua vida, independente se você está na escola ou em qualquer outra, né, instituição, você se preocupar em aprender, em se educar é um ponto principal aí. E a gente vai bater muito nessa tecla. Então, muito bom. Vamos para a atividade prática? Vamos, estou curioso para ver essa atividade. Uma coisa que a gente vê quando a gente estuda a criatividade, né, que você tem que estar constantemente praticando a criatividade no seu dia a dia. Então, é um exercício do cérebro mesmo, né? Você tentar achar coisas que vão fazer com que, na hora que você tiver que realmente usar a criatividade, vai ser muito mais fácil de você evoluir. Legal. Então, uma atividade que é muito simples, parece até infantil, mas quando você vai tentar fazer, que você vai ver que o negócio não é tão fácil. Essa atividade aqui são 9 pontos, você tem 9 pontos em uma folha, e você tem que conseguir conectar esses 9 pontos usando 4 ou menos linhas. Tá? No máximo 4 linhas. 4 linhas. Tá? É algo que parece simples, mas inclusive a gente até sugere que você tente fazer isso aí. Vamos dar, se você não quer fazer isso agora, tente fazer isso depois, mas pausa o vídeo aí, nós vamos dar a resposta, mas experimenta fazer, você vai ver que não é tão simples quanto parece. Tá, e não vale curvas, são não linhas vale retas, curvas, e cada interseção, né, cada ângulo da reta conta como uma linha nova. Cada vez que você parar o lápis ou a caneta, isso é uma linha. Você mudar a direção da linha, né, é como se fosse outra linha. Exatamente. Então, beleza, essa é a atividade, né? Você tem os 9 pontos, a tarefa é você conectar os 9 pontos usando 4 ou menos linhas. O que a gente tende sempre a fazer quando a gente vê uma situação como essa é pensar que os pontos são uma caixa, né? Ele vai limitar ali como se fosse uma caixa. Então, o que todo mundo talvez tentou fazer de início foi esse daqui. Veio aqui, juntou e já deram os 4 pontos. Você conseguiu pegar tudo, as 4 linhas, mas você ficou com um ponto sobrando. Então essa daqui não é a solução correta para o exercício. O que seria? A gente não falou que era um exercício lógico, é um exercício de criatividade. Então é você conseguir imaginar como que você pode fazer isso de maneira criativa. Então você não precisa de ficar preso aqui às extremidades, você pode passar as extremidades. Então uma maneira de resolver com 4 linhas seria vir aqui, você pode passar ela aqui embaixo, 1, 2, 3, 4. Você consegue solucionar ele literalmente pensar fora da caixa. Literalmente pensar fora da caixa. Você consegue, a gente viu que dá para fazer até com 3, com 3 linhas. Como você faria com 3 linhas? Do mesmo raciocínio, só que aí você teria que usar um pouco mais do seu espaço. Então se ele vier aqui fazendo a linha, encostando em todos, vem até o final, volto com ele para cá, e venho com ele para cá, você consegue conectar os 9 pontos com 3 linhas. Então é exatamente isso, você conseguir pensar fora da caixa, né? Você treinar uma maneira criativa de você solucionar aquele exercício. E aí galera, conseguiram resolver o desafio aí dos pontos? É isso. Manda pra gente se você conseguiu lá no YouTube através de comentários, nas redes sociais você pode mandar o print, a gente pode, né, compartilhar isso com a galera aí, bem interessante. Vai ser legal ver se o pessoal conseguiu fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, desse assunto polêmico, mas tão pertinente à nossa área. Faço de sempre, né? Compartilhe, dê o like, ative o sininho, aquilo que você já sabe fazer. Marque o colega designer, né? Chama todo mundo. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, ok? Até mais. Abraço.